Cannabis medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Capítulo 1. Introdução à cannabis medicinal. Uma visão geral do uso medicinal da cannabis e suas propriedades terapêuticas. Capítulo 2. A ciência por trás da cannabis. Exploração dos compostos ativos na cannabis, como o THC e CBD, e como eles interagem com o corpo humano. Capítulo 3. Tratando a dor crônica com cannabis. Análise dos efeitos analgésicos da cannabis no tratamento da dor crônica e condições como artrite e fibromialgia. Capítulo 4. Cannabis e alívio dos sintomas do câncer. Investigação dos efeitos positivos da cannabis no alívio de náuseas, dor e falta de apetite em pacientes com câncer em tratamento. Capítulo 5. Cannabis e transtornos do humor. Discussão sobre o uso da cannabis no tratamento de distúrbios de humor, como ansiedade, depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Capítulo 6. Epilepsia e cannabis. Exame dos benefícios da cannabis no controle de convulsões em pacientes com epilepsia refratária. Capítulo 7. Cannabis e neuroproteção. Investigação sobre como a cannabis pode ter propriedades neuroprotetoras no tratamento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Capítulo 8. Tratamento de doenças inflamatórias com cannabis. Exploração dos efeitos anti-inflamatórios da cannabis no tratamento de condições como doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide. Capítulo 9. Cannabis e saúde mental. Análise de como a cannabis pode ser usada no tratamento de distúrbios de saúde mental, como transtornos do sono e esquizofrenia. Capítulo 10. Questões regulatórias e perspectivas futuras. Discussão sobre a situação legal da cannabis medicinal em diferentes países e perspectivas futuras para pesquisa e uso clínico. Esse documentário busca explorar os benefícios terapêuticos da cannabis em diferentes condições médicas, além de abordar questões científicas, regulatórias e o impacto potencial dessa planta na medicina moderna. Cannabis medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Capítulo 1. Introdução à cannabis medicinal. Uma visão geral do uso medicinal da cannabis e suas propriedades terapêuticas. Capítulo 2. A ciência por trás da cannabis. Exploração dos compostos ativos na cannabis, como o THC e CBD, e como eles interagem com o corpo humano. Capítulo 3. Tratando a dor crônica com cannabis. Análise dos efeitos analgésicos da cannabis no tratamento da dor crônica e condições como artrite e fibromialgia. Capítulo 4. Cannabis e alívio dos sintomas do câncer. Investigação dos efeitos positivos da cannabis no alívio de náuseas, dor e falta de apetite em pacientes com câncer em tratamento. Capítulo 5. Cannabis e transtornos do humor. Discussão sobre o uso da cannabis no tratamento de distúrbios de humor, como ansiedade, depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Capítulo 6. Epilepsia e cannabis. Exame dos benefícios da cannabis no controle de convulsões em pacientes com epilepsia refratária. Capítulo 7. Cannabis e neuroproteção. Investigação sobre como a cannabis pode ter propriedades neuroprotetoras no tratamento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Capítulo 8. Tratamento de doenças inflamatórias com cannabis. Exploração dos efeitos anti-inflamatórios da cannabis no tratamento de condições como doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide. Capítulo 9. Cannabis e saúde mental. Análise de como a cannabis pode ser usada no tratamento de distúrbios de saúde mental, como transtornos do sono e esquizofrenia. Capítulo 10. Questões regulatórias e perspectivas futuras. Discussão sobre a situação legal da cannabis medicinal em diferentes países e perspectivas futuras para pesquisa e uso clínico. Esse documentário busca explorar os benefícios terapêuticos da cannabis em diferentes condições médicas, além de abordar questões científicas, regulatórias e o impacto potencial dessa planta na medicina moderna. A ciência por trás da cannabis. Narrador, bem-vindo ao capítulo 2 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos nos aprofundar na ciência por trás da cannabis e explorar como os compostos ativos da planta interagem com o corpo humano. Cena 1. Imagens microscópicas de folhas de cannabis. Narrador.
A cannabis contém uma variedade de compostos chamados de canabinoides, que são responsáveis pelos efeitos biológicos da planta. Dois dos canabinoides mais conhecidos são o THC, tetrahidrocannabinol, e o CBD, canabidiol. Cena 2. Representação gráfica de um neurônio no cérebro. Narrador. Quando consumida, a cannabis interage com o sistema endocannabinoide do corpo humano, um complexo sistema de receptores e moléculas encontrados no cérebro, órgãos periféricos e tecidos. Cena 3. Imagens de receptores canabinoides no cérebro. Narrador. Os dois principais receptores canabinoides são o CB1, principalmente encontrado no cérebro, e o CB2, presente principalmente em células do sistema imunológico e no sistema nervoso periférico. Cena 4. Animação mostrando como os canabinoides se ligam aos receptores. Narrador. Os canabinoides da cannabis, como o THC, se ligam aos receptores CB1 e CB2, afetando a atividade neuronal e desencadeando uma variedade de efeitos fisiológicos. Cena 5. Imagens de estudos científicos em laboratórios. Narrador. Estudos científicos têm revelado que o THC tem propriedades psicoativas e pode ajudar a reduzir a dor, náuseas e melhorar o apetite. Por outro lado, o CBD tem propriedades não psicoativas e demonstrou ter efeitos ansiolíticos, antipsicóticos e anti-inflamatórios. Cena 6. Pacientes sendo tratados com cannabis medicinal. Narrador. Essa interação entre os canabinoides e os receptores no corpo explica os efeitos terapêuticos observados com o uso da cannabis medicinal em várias condições de saúde. Cena 7. Cientistas conduzindo pesquisas clínicas. Narrador. No entanto, é importante ressaltar que a pesquisa sobre os efeitos da cannabis medicinal ainda está em estágios iniciais, e mais estudos são necessários para entender completamente seus benefícios e possíveis efeitos colaterais. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, mergulhamos na ciência por trás da cannabis, compreendendo como os canabinoides interagem com os receptores do sistema endocannabinoide no corpo humano. Essa interação é fundamental para entender os efeitos terapêuticos da cannabis medicinal, que exploraremos em capítulos futuros. Tratando a dor crônica com cannabis. Narrador. Bem-vindo ao capítulo 3 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos analisar o uso da cannabis medicinal no tratamento da dor crônica, uma condição debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Cena 1. Pacientes com dor crônica relatando seus sintomas. Narrador. A dor crônica é uma condição complexa e muitas vezes difícil de tratar com terapias convencionais. No entanto, pesquisas têm demonstrado que a cannabis medicinal pode oferecer alívio significativo para aqueles que sofrem com essa condição. Cena 2. Imagens de estudos clínicos sobre a eficácia da cannabis na dor crônica. Narrador. Estudos clínicos têm demonstrado que os canabinoides presentes na cannabis, especialmente o THC e o CBD, possuem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a dor crônica. Cena 3. Pesquisadores explicando o mecanismo de ação da cannabis na dor crônica. Narrador. A cannabis age nos receptores de dor presentes no sistema nervoso central, modulando a percepção da dor. Além disso, os canabinoides também têm a capacidade de diminuir a inflamação e afetar os neurotransmissores envolvidos na transmissão da dor. Cena 4. Pacientes usando diferentes formas de cannabis medicinal para tratar a dor crônica. Narrador. A cannabis medicinal pode ser administrada de várias maneiras, incluindo ingestão oral, vaporização e aplicação tópica. Cada forma de uso tem seus benefícios e pode ser personalizada de acordo com as necessidades individuais do paciente. Cena 5. Pacientes com dor crônica relatando melhora após o uso de cannabis medicinal. Narrador. Relatos de pacientes que utilizam cannabis medicinal para tratar a dor crônica têm sido consistentes ao afirmar uma melhoria significativa na qualidade de vida, com redução da dor e aumento da funcionalidade. Cena 6. Médicos especialistas discutindo a cannabis medicinal como uma opção de tratamento. Narrador. No entanto, é importante ressaltar que cada indivíduo é único, e a resposta à cannabis medicinal pode variar. É essencial procurar orientação médica adequada para determinar a dosagem correta e considerar quaisquer interações medicamentosas potenciais. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, abordamos o uso da cannabis medicinal no tratamento da dor crônica.
A pesquisa científica sugere que os canabinoides da cannabis possuem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que podem oferecer alívio significativo para aqueles que enfrentam essa condição debilitante. Cannabis e alívio dos sintomas do câncer. Narrador, bem-vindo ao capítulo 4 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos explorar como a cannabis medicinal pode oferecer alívio dos sintomas associados ao câncer, uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Cena 1. Pacientes em tratamento de câncer compartilhando suas experiências. Narrador. O tratamento do câncer muitas vezes envolve efeitos colaterais debilitantes, como náuseas, vômitos, dor e perda de apetite. Pesquisas mostram que a cannabis medicinal pode ser uma opção eficaz para reduzir esses sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Cena 2. Estudos clínicos sobre o uso da cannabis no tratamento do câncer. Narrador. Estudos têm demonstrado que os canabinoides presentes na cannabis, especialmente o THC e o CBD, podem ajudar a aliviar as náuseas e vômitos causados pelos tratamentos de câncer, como quimioterapia e radioterapia. Cena 3. Explicação científica sobre como a cannabis age nos sintomas do câncer. Narrador. Os canabinoides interagem com os receptores de serotonina e dopamina no cérebro, influenciando significativamente os centros de vômito e náusea. Além disso, a cannabis também tem propriedades analgésicas que podem aliviar a dor associada à doença. Cena 4. Pacientes em tratamento de câncer relatando o alívio dos sintomas com a cannabis medicinal. Narrador. Relatos de pacientes que utilizam cannabis medicinal no tratamento do câncer são encorajadores, já que muitos experimentam um alívio significativo dos sintomas, além de melhora no apetite e no bem-estar geral. Cena 5. Médicos especialistas comentando sobre o uso da cannabis para alívio dos sintomas do câncer. Narrador. Embora seja importante mencionar que a cannabis não é um tratamento diretamente para o câncer em si, ela pode desempenhar um papel importante no controle dos sintomas associados à doença, aumentando a qualidade de vida durante o tratamento. Cena 6. Discussão sobre a importância da orientação médica na utilização da cannabis medicinal no câncer. Narrador. É essencial que os pacientes recebam orientação médica especializada antes de iniciar o uso da cannabis medicinal, para garantir a dosagem adequada e considerar os possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, exploramos como a cannabis medicinal pode proporcionar alívio dos sintomas associados ao câncer. A pesquisa sugere que os canabinoides presentes na cannabis podem ajudar a reduzir a náusea, vômitos, dor e melhorar o apetite em pacientes em tratamento contra o câncer. Cannabis e transtornos do humor. Narrador. Bem-vindo ao capítulo 5 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos explorar o uso da cannabis medicinal no tratamento de transtornos do humor, abordando condições como ansiedade, depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Cena 1. Pacientes com transtornos do humor compartilhando suas experiências. Narrador. Transtornos do humor, como ansiedade, depressão e transtorno do estresse pós-traumático, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. Pesquisas têm sugerido que a cannabis medicinal pode oferecer alívio desses sintomas e melhorar o bem-estar mental. Cena 2. Estudos científicos sobre o uso da cannabis em transtornos do humor. Narrador. Estudos clínicos têm mostrado que a cannabis pode ter efeitos positivos no tratamento da ansiedade e do estresse, reduzindo os sintomas associados a essas condições. Além disso, a cannabis também tem demonstrado propriedades antidepressivas em alguns casos. Cena 3. Explicação sobre como a cannabis age nos transtornos do humor. Narrador. Os canabinoides presentes na cannabis interagem com os receptores cerebrais envolvidos na regulação do humor e do estresse. Isso pode levar a uma redução da ansiedade, relaxamento e melhora do equilíbrio emocional. Cena 4. Pacientes com transtornos do humor relatando melhora após o uso da cannabis medicinal. Narrador. Relatos de pacientes que utilizam cannabis medicinal no tratamento de transtornos do humor descrevem uma redução dos sintomas de ansiedade, humor mais estável e melhora geral na qualidade de vida. Cena 5. Discussões entre médicos e pacientes sobre o uso terapêutico da cannabis nos transtornos do humor. Narrador.
embora a cannabis medicinal possa oferecer benefícios para alguns indivíduos com transtornos do humor, é fundamental trabalhar em conjunto com profissionais médicos qualificados para encontrar a abordagem adequada, considerando os benefícios e riscos potenciais. Cena 6. Médicos especialistas enfatizando a importância da orientação médica na utilização da cannabis para transtornos do humor. Narrador. Para pessoas com transtornos do humor, é essencial consultar um médico especializado que possa avaliar individualmente os benefícios e riscos, considerando o histórico médico e outros tratamentos já em curso. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, exploramos o uso da cannabis medicinal no tratamento de transtornos do humor, como ansiedade, depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Embora seja promissora, a cannabis medicinal deve ser abordada com cuidado, trabalhando em conjunto com profissionais médicos para garantir a segurança e eficácia do tratamento. Capítulo 6. Epilepsia e cannabis. Narrador. Bem-vindo ao capítulo 6 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos explorar o uso da cannabis medicinal no tratamento da epilepsia, uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Cena 1. Pacientes com epilepsia compartilhando suas experiências. Narrador. A epilepsia é caracterizada por convulsões recorrentes, que podem ser debilitantes e difíceis de controlar com medicamentos convencionais. No entanto, estudos têm mostrado que a cannabis medicinal pode ser uma opção viável no tratamento da epilepsia refratária. Cena 2. Imagens de estudos clínicos sobre a eficácia da cannabis no tratamento da epilepsia. Narrador. Estudos clínicos têm investigado o uso de canabidiol, CBD, um dos principais compostos encontrados na cannabis, no tratamento de certos tipos de epilepsia, como a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. Cena 3. Explicação sobre como o CBD age no tratamento da epilepsia. Narrador. O CBD tem propriedades anticonvulsivantes e neuroprotetoras, atuando nos receptores relacionados à regulação da excitabilidade neuronal. Isso pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade das convulsões em pacientes com epilepsia refratária. Cena 4. Pacientes com epilepsia relatando uma melhora significativa após utilizar a cannabis medicinal. Narrador. Relatos de pacientes que utilizam cannabis medicinal no tratamento da epilepsia mostram uma redução notável na frequência e gravidade das convulsões, o que impacta positivamente sua qualidade de vida. Cena 5. Discussão sobre a importância de orientação médica adequada na utilização da cannabis para epilepsia. Narrador. É fundamental buscar orientação médica especializada antes de iniciar o uso da cannabis medicinal no tratamento da epilepsia, para determinar a dosagem adequada e considerar possíveis interações com outros medicamentos. Cena 6. Médicos especialistas analisando os benefícios e riscos do uso da cannabis medicinal na epilepsia. Narrador. Embora a cannabis medicinal possa ser promissora no tratamento da epilepsia, é importante lembrar que cada paciente é único, e a resposta ao tratamento pode variar. A consulta a um médico especializado é crucial para um plano de tratamento individualizado. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, exploramos o uso da cannabis medicinal no tratamento da epilepsia. A pesquisa sugere que o canabidiol, CBD, encontrado na cannabis pode ter propriedades anticonvulsivantes, oferecendo esperança e alívio para pacientes com epilepsia refratária. Cannabis e neuroproteção. Narrador. Bem-vindo ao capítulo 7 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos explorar o potencial da cannabis medicinal na proteção e preservação da saúde do sistema nervoso, abordando doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Cena 1. Representação visual do cérebro e de neurônios. Narrador. Doenças neurodegenerativas são caracterizadas pelo declínio progressivo das funções cerebrais, resultando em danos aos neurônios e sintomas como perda de memória, comprometimento cognitivo e distúrbios motores. Cena 2. Imagens de estudos científicos sobre o uso da cannabis em doenças neurodegenerativas. Narrador. Estudos pré-clínicos têm demonstrado que os canabinoides presentes na cannabis podem ter efeitos neuroprotetores ao modular a inflamação, reduzir o estresse oxidativo e estimular a produção de fatores de crescimento neuronal. Cena 3. Explicação sobre como a cannabis age na proteção do sistema nervoso. Narrador.
os canabinoides interagem com receptores do sistema endocannabinoide no cérebro, regulando processos fundamentais como a saúde celular, a resposta inflamatória e a comunicação entre os neurônios. Isso pode ajudar a retardar a progressão de doenças neurodegenerativas. Cena 4. Pacientes com doenças neurodegenerativas relatando possíveis benefícios do uso da cannabis medicinal. Narrador. Relatos anedóticos de pacientes com doenças neurodegenerativas sugerem que a cannabis medicinal pode melhorar sintomas como a rigidez muscular, a tremor e a qualidade do sono, oferecendo uma melhor qualidade de vida. Cena 5. Discussão sobre os desafios da pesquisa científica devido à complexidade das doenças neurodegenerativas. Narrador. O estudo das doenças neurodegenerativas é complexo e requer mais pesquisas para compreender completamente como a cannabis medicinal pode ser aplicada no tratamento e prevenção dessas condições. Cena 6. Cientistas comentando sobre a necessidade de estudos clínicos robustos e regulamentação adequada. Narrador. Embora a cannabis medicinal mostre potencial na neuroproteção, é importante que mais estudos clínicos sejam realizados para avaliar sua segurança e eficácia em diferentes doenças neurodegenerativas. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, exploramos o potencial da cannabis medicinal na proteção do sistema nervoso em doenças neurodegenerativas. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, os resultados iniciais são promissores, indicando um caminho possível para intervenções terapêuticas no futuro. Tratamento de doenças inflamatórias com cannabis. Narrador. Bem-vindo ao capítulo 8 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos explorar o uso da cannabis medicinal no tratamento de doenças inflamatórias, como a doença inflamatória intestinal e a artrite reumatoide. Cena 1. Representação visual de órgãos inflamados. Narrador. Doenças inflamatórias são caracterizadas por um processo de inflamação crônica, que causa danos e disfunções nos tecidos afetados. Isso resulta em sintomas como dor, inchaço e rigidez nas articulações. Cena 2. Imagens de estudos científicos sobre o uso da cannabis em doenças inflamatórias. Narrador. Estudos têm demonstrado que os canabinoides presentes na cannabis, especialmente o CBD, possuem propriedades anti-inflamatórias e podem reduzir a resposta inflamatória do sistema imunológico. Cena 3. Explicação sobre como a cannabis age no tratamento de doenças inflamatórias. Narrador. Os canabinoides interagem com os receptores canabinoides do sistema imunológico, ajudando a regular a resposta inflamatória excessiva que ocorre em doenças inflamatórias. Cena 4. Pacientes com doenças inflamatórias relatando benefícios do uso da cannabis medicinal. Narrador. Relatos de pacientes com doenças inflamatórias indicam uma redução dos sintomas, como dor, inchaço e rigidez, após o uso da cannabis medicinal. Alguns pacientes também relatam uma melhora na qualidade de vida e na função geral do sistema imunológico. Cena 5. Discussão sobre os desafios e as lacunas na pesquisa científica sobre o uso da cannabis em doenças inflamatórias. Narrador. Embora haja evidências promissoras, é importante ressaltar que a pesquisa ainda está em estágios iniciais e são necessários estudos clínicos robustos para confirmar os benefícios e determinar a dosagem adequada. Cena 6. Médicos especialistas discutindo a importância da orientação médica no uso da cannabis para doenças inflamatórias. Narrador. É fundamental que os pacientes com doenças inflamatórias busquem orientação médica adequada antes de iniciar o uso da cannabis medicinal, para avaliar o equilíbrio entre os riscos e benefícios, possíveis interações medicamentosas e considerar outras opções de tratamento disponíveis. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, exploramos o uso da cannabis medicinal no tratamento de doenças inflamatórias. Embora as evidências iniciais sejam encorajadoras, mais pesquisas são necessárias para fornecer uma compreensão completa de como a cannabis pode ser uma opção terapêutica eficaz para essas condições. Cannabis e saúde mental. Narrador. Bem-vindo ao capítulo 9 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo, vamos explorar o uso da cannabis medicinal no tratamento de distúrbios de saúde mental, como transtornos do sono e esquizofrenia. Cena 1. Pacientes com transtornos de saúde mental compartilhando suas experiências. Narrador.
distúrbios de saúde mental podem apresentar sintomas debilitantes, afetando negativamente a qualidade de vida dos pacientes. Pesquisas sugerem que a cannabis medicinal pode ser uma opção terapêutica para aliviar alguns desses sintomas. Cena 2. Estudos científicos sobre o uso da cannabis em distúrbios de saúde mental. Narrador. Estudos têm investigado os efeitos da cannabis medicinal em distúrbios de saúde mental, incluindo ansiedade, transtornos do sono e esquizofrenia. Os canabinoides presentes na cannabis, como o CBD, têm sido objeto de particular interesse. Cena 3. Explicação sobre como a cannabis age nos distúrbios de saúde mental. Narrador. A ação dos canabinoides no cérebro está relacionada à modulação dos neurotransmissores e sistemas de regulação do humor, do sono e da ansiedade. Isso pode contribuir para o alívio dos sintomas e melhorar o bem-estar mental. Cena 4. Pacientes com distúrbios de saúde mental relatando benefícios do uso da cannabis medicinal. Narrador. Relatos de pacientes que utilizam cannabis medicinal para tratar distúrbios de saúde mental apontam para uma redução da ansiedade, melhora da qualidade do sono e maior estabilidade emocional. Cena 5. Discussão sobre a necessidade de orientação médica e monitoramento adequados no uso da cannabis para distúrbios de saúde mental. Narrador. É essencial que pessoas com distúrbios de saúde mental que considerem a cannabis medicinal busquem orientação médica qualificada para avaliar os potenciais benefícios, riscos individuais, interações medicamentosas e outras opções de tratamento disponíveis. Cena 6. Especialistas enfatizando a importância de estudos clínicos e maior compreensão dos efeitos da cannabis em distúrbios de saúde mental. Narrador. Embora haja evidências promissoras, mais pesquisas são necessárias para entender completamente os efeitos da cannabis em diferentes distúrbios de saúde mental e desenvolver diretrizes claras para seu uso adequado. Narrador. Encerramento. Neste capítulo, exploramos o uso da cannabis medicinal no tratamento de distúrbios de saúde mental. Embora a cannabis possa oferecer benefícios terapêuticos para alguns, é importante enfatizar a importância da orientação médica e mais estudos científicos para determinar sua eficácia e segurança nesses contextos. Questões regulatórias e perspectivas futuras. Narrador. Bem-vindo ao capítulo 10 de Cannabis Medicinal, explorando os benefícios terapêuticos. Neste capítulo final, vamos discutir as questões regulatórias em torno da cannabis medicinal e explorar as perspectivas futuras dessa área de pesquisa e tratamento. Cena 1. Imagens de diferentes leis e regulamentações relacionadas à cannabis medicinal em diversos países. Narrador. As leis e regulamentações em relação à cannabis medicinal variam significativamente em diferentes países e regiões. Enquanto alguns lugares têm adotado uma abordagem mais aberta e permitem o uso e acesso à cannabis medicinal, outros ainda têm restrições rigorosas. Cena 2. Especialistas discutindo os desafios da pesquisa científica com a cannabis medicinal. Narrador. A pesquisa com a cannabis medicinal enfrenta desafios únicos devido à sua classificação legal, financiamento limitado e obstáculos regulatórios. Esses desafios podem dificultar a condução de estudos clínicos robustos e a obtenção de dados científicos sólidos. Cena 3. Discussão sobre a importância da educação e conscientização sobre a cannabis medicinal. Narrador. A educação e conscientização adequadas são fundamentais para fornecer informações precisas sobre a cannabis medicinal, reduzir estigmas associados ao seu uso e promover uma compreensão mais ampla dos benefícios potenciais e dos possíveis riscos envolvidos. Cena 4. Imagens de pesquisadores trabalhando e conduzindo estudos com cannabis medicinal. Narrador. Apesar dos desafios regulatórios, a pesquisa sobre a cannabis medicinal continua a avançar. Cientistas e pesquisadores estão trabalhando diligentemente para preencher as lacunas de conhecimento e fornecer evidências científicas sólidas sobre seus efeitos terapêuticos. Cena 5. Especialistas discutindo as perspectivas futuras da cannabis medicinal. Narrador. As perspectivas futuras da cannabis medicinal são encorajadoras. À medida que a pesquisa científica avança e mais evidências se acumulam, é provável que sejam desenvolvidos tratamentos mais personalizados e eficazes, ampliando os benefícios que a cannabis pode oferecer. Cena 6. Encerramento com mensagem de esperança e incentivo. Narrador.
À medida que a compreensão e aceitação da cannabis medicinal aumentam, é fundamental um diálogo contínuo entre pacientes, médicos, pesquisadores e legisladores. Somente por meio de esforços colaborativos e uma abordagem baseada em evidências, poderemos desbloquear todo o potencial da cannabis medicinal para beneficiar aqueles que precisam. Narrador, encerramento. Neste capítulo final, discutimos as questões regulatórias em torno da cannabis medicinal e exploramos as perspectivas futuras dessa área. Com mais pesquisa e um cenário regulatório favorável, as possibilidades são empolgantes e podem levar a avanços significativos na utilização da cannabis medicinal.